Hoje nós vamos falar aqui sobre empoderamento, sobre a importância de dar ao nosso paciente a capacidade de fazer as escolhas conscientes que os apoiem, entendem? Então hoje a gente vai falar aqui sobre isso, ok? Esse tema veio de questões que surgiram, de perguntas que surgiram lá no Instagram sobre como fazer esse processo, né? Já que o lema da medicina integrativa, 3 pilares são a autonomia, dar autonomia para o paciente, para que ele realmente tenha essa autorresponsabilidade, que seria o segundo pilar, que ele seja responsável pelas suas escolhas e pela sua vida e pela sua saúde, né? Que haja parceria ali para que ele chegue ao autocuidado colocado na sua vida, que seria o terceiro pilar. Então, como que a gente pode fazer esse caminho diante de tamanhas dificuldades que muitas vezes os nossos pacientes, as pessoas de uma forma geral, vão trazer para a gente, né? E aí entra esse conceito de empoderamento, que foi algo que também uma colega me falou olha, como que eu faço para empoderar esse paciente, para ele se cuidar, porque muitas vezes parece que eu tenho que fazer tudo para ele. E aí é um grande erro de nós, né? Que nós cometemos enquanto médicos, enquanto médicas principalmente, que é querer pegar o outro no colo e fazer aquilo que é preciso ser feito e que às vezes ele não está conseguindo, entenderam? Então, aqui a gente tem que buscar sair desse modelo que é paternalista mesmo, que é centrado no médico, em que o serviço de saúde são os responsáveis por gerir e por oferecer saúde para aquele paciente, entendem? Pela responsabilidade da vida dele. Então aqui a gente tem que aos poucos desenvolvendo técnicas para que aquela pessoa entenda a sua consciência, tenha consciência de fazer as suas escolhas. Então o que a gente vai falar aqui hoje? Nós vamos começar falando sobre a importância desse empoderamento, o conceito desse empoderamento, esse sistema paternalista e como isso é importante da gente perceber. Então nós vamos começar falando disso, depois nós vamos falar sobre as barreiras que nós enfrentamos tanto num consultório particular quanto no SUS para trazer esse empoderamento para o paciente e por fim a gente vai falar um passo a passo de coisas simples que a gente pode fazer, que vocês podem fazer aí no seu dia a dia para que o seu paciente realmente vá se colocando nesse lugar de maior consciência e de escolhas mais efetivas, né? Então é isso. E para começar eu trago para vocês que esse conceito de empoderamento ele tem sido assim muito falado, né? Muitas pessoas têm falado, usado esse termo, empoderamento feminino, empoderamento das mães, empoderamento, enfim, de todo mundo, nosso próprio empoderamento enquanto médicas, né? Mas aqui a gente fala do empoderamento pessoal mesmo, dessa pessoa que senta na nossa frente e que entrega um receituário para que a gente possa renovar e que muitas vezes não conta nada, né? Isso acontece muito na atenção primária. Muitas vezes, não tem nada não, vim só renovar a receita. E aí, nesse renovar a receita, o que mais que está acontecendo? Será que ela só está pegando a receita de glifage, de insulina, de atenolol e não está fazendo mudanças que precisam ser feitas no seu dia a dia? Como será que está a vida dessa pessoa? Entende? Então nós ainda alimentamos esse sistema. E por mais que a gente coloque a culpa no sistema em si, porque eu tenho 15 minutos, porque eu tenho muitos pacientes para atender, porque onde eu trabalho ainda é muito focado na doença, eu acredito firmemente que a mudança começa dentro da gente. E que muitas vezes a gente olha para o externo e fala assim, é impossível mudar essa situação, ela é muito difícil de ser mudada. Só que eu posso fazer o quê com a condição que eu tenho hoje? Eu tenho 15 minutos para atender o paciente, então como que eu posso nesses 15 minutos trazê-lo para algum tipo de consciência? Entende? Como isso é algo que a gente tem que conversar. Eu tenho o meu consultório, mas as pessoas estão tão acostumadas a tomar remédio. É muito difícil. Enfim, as dificuldades de quem tem um consultório são muito diferentes e ao mesmo tempo muito semelhantes daquelas que trabalham no SUS. No consultório, as suas dificuldades são em relação a, muitas vezes, a agenda, né? A ter os pacientes ali, eles não desmarcarem a consulta, a fazer com que eles voltem para os retornos. Então, a gente lida no particular com questões que são diferentes do SUS. E eu sei das duas porque eu já trabalhei nas duas vertentes. Então,
como a gente pode construir isso de uma forma simples, todos os dias nos nossos atendimentos, né? Bom, primeiro, o conceito de empoderamento, eu vou usar aqui um conceito do Paulo Freire, que seria dar ao outro cada vez mais consciência, e isso acontece a partir de um processo de educação para que ele possa ter escolhas de maior eficácia. Então, para que aquela pessoa possa fazer escolhas mais conscientes, mais eficazes, ele precisa se educar, ele precisa ter acesso à educação básica de informações confiáveis para que ele possa fazer escolhas. E não é só, muitas vezes a gente fala, olha, você vai tomar esse remédio por isso, isso e isso. Não, ele quer entender o que é aquele remédio, o que é que aquela pressão alta tem a ver com a briga que ela teve com o marido em casa, ou o que é aquela pressão alta tem a ver com os problemas que ela está tendo com o filho adolescente na escola, entendem? Então, gente, as pessoas, elas trazem o remédio, mas através desse remédio, através desse sintoma, elas querem que você as escute e olhe para a situação delas. Então, muitas vezes a educação começa por aí. Onde é que está o ponto daquela pessoa que eu possa fazer com que ela se sensibilize? Porque empoderar é educar e é dar o poder ao outro para que ele faça conscientemente as suas próprias escolhas. A gente tem dificuldade de empoderar os nossos próprios filhos, né? Eu falo porque eu sou mãe de um menino de 6 e de uma menina de 4. É difícil às vezes confiar que se eu entregar, sei lá, uma vassoura para ele que quer varrer a casa, que ele vai conseguir varrer a casa. Entendem? Coisas muito simples. E é um exercício, porque todos nós estamos em algum grau, em algum nível, muito ligados a esse modelo que não é só dentro da medicina, é um modelo vigente na nossa sociedade, em que alguém vem de fora e nos dá a solução, em que existe um pai, um modelo paternalista, que nos acolhe, que nos dá a solução, que nos fala o que fazer, que nos mostra o caminho. E é essa relação que os nossos pacientes têm com a gente, como se nós fôssemos ali um pai e uma mãe amorosos, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui um pouco, como se nós fôssemos pais rígidos, amorosos ou não, e que vão dar a eles as soluções. Eles não precisam fazer nada. Eles continuam na infância da vida, eles continuam na infância das escolhas. Eu continuo aqui no meu lugar e eu não preciso fazer absolutamente nada para sair daqui. Entendem? Então, essa que é a postura que a gente encontra, né? Foi isso que a colega me perguntou lá no Instagram. Como que eu faço para mudar esse lugar dessa relação paternalista em que eu tenho que fazer tudo para os pacientes, até buscar o paciente para que ele não perca a Bolsa Família. E aí eu acho que a gente muitas vezes já está passando do limite, principalmente nós mulheres, que queremos realmente fazer o melhor para as pessoas, mas que deixamos de entender que a escolha que ela faz tem a consequência também daquela escolha e que ele precisa lidar com a consequência, que às vezes é só a partir da consequência que ela vai tomar consciência das escolhas que tem feito, entende? Então é isso que a gente precisa resolver dentro de nós, que a gente precisa entender, que a gente precisa colocar, o sistema e o paciente não vão mudar se nós não mudarmos esse olhar. Se nós não mudarmos, se nós não tivermos confiança de que aquela pessoa ali, se eu ensinar para ela, ela vai fazer escolhas melhores. Então a gente precisa confiar no outro para empoderar o outro. Entendem? A nossa maior dificuldade é essa. E aí a gente coloca a culpa no sistema, no paciente, e a gente esquece da nossa própria parte, que é, precisamos no primeiro momento confiar no nosso paciente para empoderá-lo. Dizer a ele e educá-lo de um lugar muito simples, que ele possa compreender e trazer para ele a percepção de que eu não sou a responsável pela vida dele. E eu me lembro disso, gente, numa situação muito interessante, que quando eu fazia infecto, e a gente tem muito na infecto, né, os pacientes com HIV, que eles chegam brigando porque a vida deles está ruim, porque eles têm HIV e eles não tomam remédio. E eu me lembro da minha professora na época falar assim, olha fulana, era uma mulher, esse remédio você toma não é para mim, você toma ele para você. E aquilo me abriu os olhos, que era uma boa conversa, porque se a pessoa toma para ela, ela é responsável, ela não vai deixar, porque às vezes até isso os pacientes fazem, eles estão com raiva do médico, então eles param de tomar o remédio, porque eu quero agredir aquele médico, eu quero fazer com que ele sofra. Entende? Inconscientemente tem esse movimento, que é muito parecido com o movimento de uma criança fazendo birra com a mãe e o pai. Então, a gente sai desse lugar quando a gente dá o poder para eles. Mas para isso a gente precisa confiar, eles precisam cair na real.
E cair na real, gente, não é lindo, maravilhoso. Eu sei que a gente quer oferecer o melhor para as pessoas, a gente quer acolher, trazer no amor. E eu vou falar isso aqui do amor, tá? Só que o amor, eu vou falar disso aqui hoje, nesse vídeo ainda. Só que o amor exige também com que a gente leve para o paciente a consciência. E a consciência às vezes vem a partir das escolhas dolorosas e da consequência daquelas escolhas dolorosas. Entendem? Então, empoderar é isso, é ter confiança, é trazer a educação para aquele lugar do paciente conseguir fazer as escolhas corretas. Entendem? Bom, então data aí de 2012, a primeira conferência europeia do empoderamento do paciente. Olha para vocês verem, já teve até uma conferência europeia sobre esse assunto. E por que ele se tornou tão importante? Porque no contexto de doenças crônicas não infecciosas, a participação da pessoa ali, o envolvimento dela com o tratamento, com a adesão ao tratamento, ou também e principalmente com a mudança de estilo de vida dela, né? A gente pode falar, mas ainda são as escolhas daquela pessoa. Então, por isso é tão importante nós aprendermos a devolver o poder para essa pessoa. Nós temos aí no mundo hoje 58% das pessoas morrendo por doenças crônicas não infecciosas. Nós temos uma alta taxa de adoecimento que vai mais de 70%. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência desse olhar para dar o poder ao paciente. Entende? E eu buscando artigos nesse assunto, porque eu sempre gosto de olhar, quando eu vou falar de um determinado tema, às vezes aquilo é algo muito natural para mim, mas eu gosto de ir atrás de artigos que falem daquele assunto, para que realmente eu consiga perceber que tem mais gente falando daquela maneira, ou que aquilo realmente é uma pauta relevante, ou que faz sentido tudo aquilo que eu tenho feito, entendeu? Então, eu fui atrás de artigos para trabalhar esse tema. E ao ir atrás desses artigos, eu encontrei um bem legalzinho de revisão, era um artigo brasileiro mesmo. Revisão não, era um estudo de caso no Ceará, em que eles avaliaram 3 estratégias de saúde da família sobre a questão do empoderamento. E aí fizeram um trabalho com grupos e tal. E aí vieram as principais barreiras, né? Que são as principais questões que foram trazidas tanto por médicos quanto por pacientes como difíceis para que haja essa adesão ao tratamento, assim, para que haja esse poder mesmo de se responsabilizar pelas suas escolhas de uma forma consciente. E do nosso lado, as reclamações são sempre as mesmas. O sistema de saúde, ele não me permite um trabalho assim, porque eu não posso trabalhar com grupos, eu não posso trabalhar com... eu não posso trabalhar com grupos, eu tenho 15 minutos para atender e a demanda é altíssima, então eu fico atendendo o dia todo. E eu sei que essa é uma das questões muito grandes trazidas pelos colegas, principalmente da saúde da família. Por quê? Porque eles precisam ali de muito movimento, porque tem que fazer muita coisa em 15 minutos. E o sistema ainda é focado na doença, e o sistema ainda é focado em simplesmente ir lá trocar receita, entregar receita. Gente, isso gera uma grande frustração, não é verdade? Afinal de contas, você não fez medicina para isso. Dentro de você fez medicina para trazer esse lugar de poder, para fazer diferença na vida das pessoas, e às vezes ali no renovar de receitas diárias, você não consegue ter essa sensação de que realmente está fazendo diferença na vida das pessoas. Mas eu vou te dizer o seguinte, existe o sistema público que realmente precisa trabalhar melhor nesse sentido, e existem as condições próprias do paciente, que são as dificuldades geográficas. Às vezes o paciente não consegue ir todos os dias, né? E, por exemplo, sei lá, ele precisa ir toda semana na unidade para participar de um grupo, ou a cada 15 dias. Ele não tem condições pelo lugar que ele mora, por ter que pegar ônibus, por não ter dinheiro para isso. Então a gente lida com essas questões econômicas mesmo. A gente lida com a questão econômica tanto no SUS quanto no privado. Às vezes eu precisava fazer um processo, por exemplo, eu falava que eram sessões, encontros, né? Pequenas consultas, sessões, para que esse paciente fosse empoderando do lugar de transformações, de mudanças que ele precisava fazer. E aí, esse paciente vinha para mim
eu precisava que ele voltasse no próximo mês. Só que é difícil pagar a consulta do próximo mês, entendem? Então a pessoa às vezes tem dinheiro para uma consulta, ele não tem dinheiro para fazer um tratamento prolongado. Então como que a gente pode resolver isso também? E no SUS às vezes ele vem para uma consulta e só tem vaga de novo daqui 3, 4 meses, entendem? Então aí a gente tem que pensar em formas que podem ser colocadas dentro do nosso sistema para que aquilo flua. E gente, é muito fácil ficar num lugar de tanto você quanto o paciente culpando esse sistema paternalista que faz com que a gente só foque na doença. É muito fácil a gente ficar nesse lugar. Só que eu vou te contar uma coisa. Tudo aquilo que mudou, todas as mudanças que já aconteceram nesse lugar aí, elas começaram em alguém que começou pequenininho fazendo essas mudanças. E esse alguém geralmente é quem está ali na linha de frente percebendo esse processo. Pode ser uma enfermeira e pode ser um médico. Então, se você está ali percebendo aquele problema, todo problema traz uma solução. Já dizia o meu professor Yogi Bhajan, e hoje eu ouço isso também de um outro professor, que é o seguinte: no problema já contém a raiz da solução daquele problema. Então, gente, pensem que existe uma solução para aquele problema que você está trazendo do sistema. E essa solução, eu posso te falar inúmeras aqui. Só que existe o seu contexto e a sua realidade. E aí, dentro dessas que eu vou te dar, você vai encaixar aquela que tem a ver com o seu contexto e com a sua realidade aí onde você trabalha. Entende? O fato é que é o seguinte: sim, existe um sistema de saúde, tanto público quanto privado, que é bem engessado, que faz com que a gente tenha que ter consultas rápidas, que muitas vezes até as questões da funcionalidade do organismo a gente não consegue resolver. Então nós temos aí esse problema. Só que como nós podemos solucionar esse problema, entende? Vou falar isso daqui um pouco, tá? Então a gente tem a questão do sistema, a gente tem a questão socioeconômica dos pacientes, que são, às vezes é muito difícil para eles ir para de um lugar para o outro, pagar outra consulta, ou mesmo ir para a estratégia de saúde da família. Então a gente tem essas questões, a gente tem as nossas próprias questões. Às vezes a gente não está com vontade, às vezes eu não estou disposto. Então, gente, sim, existe aí ainda uma disposição de dar o melhor para o paciente, ou você quer dar o melhor para sua vida, entende? Porque assim, essa é a pergunta chave do negócio aqui. Dar o melhor para sua vida, muitas vezes a gente quer o seguinte: o que a gente quer de verdade no fundo é ter qualidade de trabalho e um retorno financeiro bom, né? Que nos dê liberdade, que nos dê sustentabilidade e que nos dê dignidade. E isso, gente, todos nós merecemos, independente se trabalhamos no SUS ou se trabalhamos no privado. Como eu falei, no SUS a gente lida com as condições difíceis de trabalho, às vezes realmente paciente um atrás do outro, e muitas vezes sendo mal remunerado, a maioria das vezes, né, pelo grau de conhecimento que a gente acumulou ao longo de anos, pelo nível de estudo que a gente vem tendo, muitas vezes somos mal remunerados, apesar de sermos uma categoria muito mais bem remunerada do que todas as outras não, porque tem os juízes, né, tem aí os procuradores, mas do que muitas outras na sociedade. E, gente, eu vejo essa questão dessa pandemia agora como um resgate até desse lugar de valorização do médico. Olha quantas pessoas nos valorizando, né? Isso não existia antes. Então, a gente tem aí um lugar de resgate dessa valorização do médico, que eu acho que é muito positivo. Entendem? Bom, então a gente tem esses problemas no SUS. E no privado, a gente tem problemas porque a gente paga o aluguel da sala, a gente paga, se tiver convênio, a taxa do convênio, a gente paga a impressora, o papel, a gente paga tudo, absolutamente todos os gastos ali, gente. E se a gente colocar na caneta, são muitos gastos. Então, isso precisa voltar em valor da consulta. E, às vezes, a gente enfrenta ainda um sistema que não valoriza a nossa própria consulta. E essa valorização, ela tem que começar da gente. Ela tem que começar do nosso olhar e da nossa percepção, entendem? Então, essa valorização, esse lugar de valorização, ele precisa começar em nós, ok? E aí, é todo um processo, um trabalho de empoderamento pessoal, né? E aí a gente tem que se empoderar desse lugar mesmo, tanto para trabalhar no SUS e colocar as posturas que precisam ser colocadas, quanto no privado, e trazer também esse posicionamento nosso diante do que realmente vale a nossa consulta, entendem? Então e aí tudo é consciência. Eu já tive paciente muitas vezes pedindo muito desconto, ou
falando que eu tava cobrando caro. E, gente, minha consulta nunca foi exagerada perto de consultas muito mais ou menos que eu já vi que são muito mais caras. E aí eu falava assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, eu gasto tanto com... Eu gasto isso, isso e isso com sei lá, com a sala, com o aluguel da sala, com a porcentagem disso, daquilo outro. Então eu não posso cobrar menos que tanto, entendem? Então a gente tem, até isso eu falava para os pacientes, para eles terem consciência do valor da minha consulta. E aí muita gente me perguntava, por que você não se cadastra na Unimed? Você é mercenária, você quer ganhar dinheiro só no seu consultório. Eu falava, gente, sabe qual o valor para que eu me cadastre na Unimed? Pelo menos em Uberlândia era esse valor, R$80 mil. Eu não tenho esse valor agora assim limpinho para dar para a Unimed para poder fazer parte do cadastro deles. Entendem? Então, quando você fala assim, mesmo, não sabia. Entendem que você mudou a linha de consciência da pessoa? E é a mesma coisa no SUS. A pessoa entra brigando com você, te tratando mal, você pode trazê-lo para consciência, falar, olha, é assim que funciona isso aqui. Entendeu? Tá difícil para você, mas também tá difícil para mim. Então, as pessoas precisam acordar. E muitas vezes esse acordar, ele não é tão fácil. Né? Ele é na consciência, ele é na educação. E aí nesse artigo que eu li, os colegas médicos traziam com muita dificuldade de trabalhar a educação, porque não tem tempo de trabalhar isso com o paciente. Né? Então a gente vai desmistificar um pouco essa questão aí, de não ter tempo para trabalhar a educação com o paciente, enfim. E a outra coisa que foi vista nesses artigos que eu li é o quanto a relação médico-paciente ela é importante no empoderamento do paciente. Não, e não é para trazer para o lugar do paternalismo. Aqui é para trazer para aquele lugar que eu criei essa expressão e eu gosto de usá-la, que é de você ser uma liderança amorosa na vida daquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa, e isso independe se é no SUS ou no consultório privado, ela traz ali carências e questões e ela busca alguém para confiar. Ela busca alguém que vai ouvi-la e que vai acolhê-la naquele momento tão frágil. Né? Porque adoecer, gente, nos deixa muito frágeis. Viver uma pandemia nos deixa muito frágeis. Então, não se engane. Quando você voltar a atender, se você já tiver voltado, independente de onde você esteja, você vai lidar com a fragilidade humana num alto nível nesse momento. E você vai lidar com mudanças de consciência muito grandes pelo grande choque emocional que a maioria de nós tem vivido com todas essas situações. Entendem? Então, é isso. Você olhar por esse ponto de ser uma liderança amorosa. Então, você realmente está fazendo com boa vontade? E, gente, é difícil às vezes ter boa vontade depois de ter atendido 30 num dia, né? Então, por isso que é importante a gente cuidar da gente mesmo, cuidar do nosso próprio empoderamento, da nossa própria saúde, do nosso próprio autocuidado e não colocar outras questões na frente disso, porque é até difícil nós falarmos para o paciente ter autocuidado se a gente não está tendo, se nós não estamos cuidando de nós. Então, essa relação médico-paciente, ela vai trazer tudo isso. E eu digo uma palavra aqui, boa vontade e amor no atender o paciente. Entendem? E isso não tem nada a ver fazer tudo para que a vida dele fique mais fácil. Não. Às vezes ele vai precisar lidar com a dificuldade para que ele se torne consciente através da consequência daqueles atos dele. Entendem? Eu já falei sobre isso e é importante vocês entenderem isso para não ficar pegando o paciente no colo. Não, você vai dar tarefas para ele, você vai dar regras para ele, você vai dar... E não é só jogar aquilo ali, porque é importante criar a relação de confiança na relação médico-paciente. Trazer o mínimo possível da sua contra-transferência, porque ele já vai chegar ali cheio de questões em relação a você, em relação ao serviço de saúde, cheio de angústias, e você vai levar para ele esse acolhimento amoroso. Gente, quando você faz isso e você não gasta nem 5 minutos para ouvir, tem os golden minutes, você gasta 2 minutos para ouvir, você gasta mais uns 5 minutos para acolher, e aí nesses 5 minutos você está fazendo uma receita, você está fazendo um exame físico e está acolhendo aquela história. E aí depois você pode fazer um planejamento e um fechamento que realmente vão dar muito certo. E se você está insatisfeito às vezes de trabalhar no SUS, comece a pensar aí conscientemente o que precisa mudar na sua relação com o seu trabalho para que você possa fazer essa mudança e não levar isso para a vida da pessoa que senta ali na sua frente, não tem nada a ver com essa história, entenderam? Então começa partindo da gente, desse nosso olhar amoroso pelo outro, pelas relações com o outro e pelo amor mesmo de fazer aquilo que a gente faz. Gente,
É tão gostoso, não é? Eu amo atender as pessoas. Às vezes eu tô muito cansada. E eu sei que quando eu tô muito cansada, eu faço o que eu dou conta de fazer. Mas até isso é autoconsciência. É você olhar e falar, nossa, eu tô tão cansada que agora eu dou conta de fazer isso. Direcionar dessa forma. E olhar para aquele meu cansaço, respeitá-lo, acolhê-lo e ir descansar logo em seguida, depois, né? Ou se eu tô no meio de atendimento, dar uma paradinha ali, dou umas respiradas, dou uma renovada na minha energia, porque fazer vibrar amor nessa consulta e nessa entrega, isso empodera muito o outro. Isso dá para o outro um lugar de confiança de que ele também consegue, entenderam? Então é esse lugar que ele precisa. Eu também consigo. Nossa, que legal. Entendem? Então isso vem a partir de uma relação médico-consciente, médico-paciente, bem consciente, bem sólida e bem construída no amor, que vai partir da gente, porque o outro está tão esfolado da vida, independente de onde ele esteja, que é de nós que vai partir, entendeu? E gente, se a gente senta ali na frente do paciente com essa disposição, com esse lugar verdadeiro, genuíno, é muito difícil dar errado. É muito difícil dar errado a consulta, é muito difícil fazer com que ele não entenda a nossa disposição de ajudá-lo. E isso faz com que ele já se ajude. Entendem? Entendem a importância disso? Bom, gente, então como fazer isso, né? Como ajudar os pacientes a se educarem para terem maior consciência? Eu tenho ali uma consulta de 15 minutos. O que eu posso fazer na minha consulta de 15 minutos? Ah, dona Maria, a senhora precisa comer melhor, ó, você não tá comendo bem. Vamos mexer nessa sua dieta, nessa sua alimentação? Muitas vezes a gente fala isso, mas eu gosto muito das perguntas como um empoderamento. Isso em qualquer lugar onde eu estou. Por isso que na minha anamnese eu uso muito as perguntas, o tempo todo perguntas conscientes. Perguntas que levam para a consciência, perguntas estranhas, sabe? Aquelas perguntas que fazem com que a pessoa, nossa, mas como que eu vou responder isso? Eu não sei, eu não tenho a resposta. É aí que vai, porque é onde você não tem a resposta que você vai procurar a resposta e aquilo que vai trazer a mudança que precisa acontecer, a virada de chave naquela mente ali na sua frente. Então, perguntas que eu gosto muito, por exemplo, com relação à alimentação, a primeira coisa que eu falo, o que você está fazendo errado e você sabe que está fazendo errado, o que você acha que está fazendo errado? A pessoa sabe, gente, ela sabe o que ela está fazendo. E aí ela vai te contar. Ela vai te contar, olha, eu tô... Não errado, né? Errado é uma palavra que eu também não uso muito, eu não gosto. Mas o que você está fazendo que não está te ajudando na sua saúde em relação à alimentação? E você sabe que está fazendo. Ah, bom, eu como muita sobremesa, eu como isso, aquilo, outro, eu tô comendo pouca isso, entendem? Então a pessoa vai saber te responder. Isso traz consciência, porque ela, então, se ela sabe que aquilo não tá legal, isso não significa que ela precisa ter uma mudança e você ali na frente representa alguém que vai ajudá-la naquilo. Olha, eu tô aqui na frente para ser aquela pessoa que vai te motivar, que você sabe que tem que vir nas consultas e toda vez que você vier nas consultas você quer me mostrar resultados, então eu sou essa pessoa, entende? E aí fazer essa pergunta, bom, então eu não consigo, eu tô comendo muita sobremesa, isso, aquilo, outro. E aí você fez as perguntas mágicas para ajudá-lo. Então elabore aí várias perguntas que podem ajudar nessa consciência do seu paciente. Perguntas boas nesse sentido, olha, eu posso fazer, o que você pode fazer, como que você pode melhorar isso, enfim, traga essas perguntas para o seu dia a dia aí, para que elas possam fazer parte. Aprenda a perguntar para a pessoa, entende? Por exemplo, tabagismo, né? Eu pego muito paciente com tabagismo. Então tá bom. O que você acha que pode fazer para melhorar? Qual que é a sua... O que você me propõe? Então aí já vem o segundo ponto, que é propor soluções que não venham de mim, que venham do outro. Entenderam? Eu não estou empoderando o outro, então eu não tenho que confiar que as soluções que ele vai me propor, elas são positivas, elas podem ajudá-lo. Então, assim, diante da sua dificuldade de não comer chocolate depois do almoço, o que você propõe? Como que a gente pode melhorar isso? O que você consegue fazer? Então, olha esse olhar, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer. Então, dentro do que você consegue, me propõe aí alguma coisa. Entende? Então, aí, olha isso pra você ver, gente, isso muda completamente a percepção, porque é ele que vai te trazer a proposta. Ele que vai falar, bom, eu consigo comer mais frutas, eu consigo comer mais verduras, eu consigo caminhar todos os dias à tarde ou 3 vezes na semana, pode ser?
E aí isso pode ser você que pergunta. Não, eu que te pergunto. Isso tá bom para você resgatar a sua saúde? Entende? Então é a vida dele, ele tem que se responsabilizar por ela. E isso eu faço através das perguntas, ok? Segundo ponto é através das propostas que vão partir dele. E propostas pequenas, tá? Não façam grandes propostas, eu vou mudar o mundo em um mês. Não, são propostas pequenas que vão ajudá-lo naquele lugar. Pequenas propostas. Então o que você acha de introduzir aí 2 frutas por dia? Ou o que você acha de todos os dias ir dormir 10 horas da noite, mesmo que você demore a pegar no sono, mas ir criando esse hábito. O que você acha de começar a fazer respirações de 1 minuto todos os dias? O que você acha de começar a arrumar sua cama? Entendeu? São propostas pequenas. Depois que ele trouxer as dele, você coloca as suas, mas não coloque propostas gigantescas, coloque propostas pequenas. E aí é legal que você estude um pouco sobre o mecanismo de hábito e você vai entender que um bom hábito, ele ajuda você a transformar os hábitos negativos. Entenderam? Então é importante a gente começar pelo esquema de conhecer conhecer a forma como os hábitos se estruturam e criar novos bons hábitos para aquele paciente. Então comece fazendo perguntas, fazendo pequenas propostas e o terceiro ponto é ajudando a ter fatores que o motivem de verdade, entende? Porque às vezes a vida daquela pessoa é tão ruim que ela só tem a comida mesmo. Então como é que você vai tirar o prazer da comida de uma pessoa que não tem prazer para nada? Entende? Que está lidando ali com questões socioeconômicas, com as questões familiares muito difíceis. Então vamos olhar para essas questões familiares e vamos às vezes ajudar a pessoa a perceber que se ela mudar internamente, as outras questões vão mudar, vão melhorar. Se a família olhar para ela e ver que ela está cuidando da sua saúde, que eles não vão fazer diferente, cuidar das suas próprias vidas, entenderam? Porque até isso às vezes é preciso que o paciente empodere a família dele para cuidar da sua vida, os filhos para resolver os seus problemas, para que ele consiga cuidar das dele. Então, gente, tudo isso é conhecer de ser humano, é conhecer de comportamento humano. E conhecer de comportamento humano a gente não aprendeu na faculdade. Por isso que é tão difícil ajudar os pacientes, porque na lida diária com as questões de doenças crônicas, nós não temos muitas vezes ferramentas para fazer isso. Na lida diária com doenças crônicas, não é simplesmente eu fazer um trabalho ali de uma doença aguda, porque nossa formação todinha, ela foi voltada para lidar com doenças agudas, e isso não é mais a nossa realidade, apesar do coronavírus, que é uma doença aguda aí que chegou, que tem transformado a nossa história e que vai transformar mais ainda. Só que não é a nossa realidade no dia a dia. A gente ainda tem pacientes com diabetes, com hipertensão, com síndrome do pânico, com transtornos ansiosos, com depressão. E são essas pessoas ali que a gente vai precisar não só entregar o remédio, mas ajudá-lo a se responsabilizar. Né? Uma pessoa com depressão, ela precisa ter responsabilidade, não só por tomar o seu remédio, mas até por ir na terapia e por rever as questões que a estão adoecendo. Entendem? Por rever o ambiente interno e externo que a adoeceu. Então a gente precisa ajudá-los a se educar. Mas eu tenho muito pouco tempo. Eu estou te dando formas de você, nesse pouco tempo da consulta, ajudar. Mas como que eu posso fazer isso de uma forma prolongada? Os grupos são muito legais, fazer pequenos grupos, dentro, às vezes, por 5, sei lá, juntar as pessoas ali que estão no corredor esperando a sua consulta e falar com elas por 5 minutos, uma vez na semana, entendeu? Você já vai ajudar aquelas pessoas. Trazer para elas por 5 minutos a sua presença ali, para já conversar, acolher, ouvir dúvidas, entendem? Gente, isso é possível, né? E uma coisa que eu gosto muito, isso eu não sei se é possível no SUS, mas no particular é muito possível, que são fazer grupos de WhatsApp. Todo mundo tem um grupo de WhatsApp, todo mundo tem um WhatsApp. Você faz grupos dos seus pacientes para que você possa ali mandar informações, mandar áudios, estimular a pessoa, motivar a pessoa, entende? Para que ela possa realmente se sentir estimulada todos os dias. Porque a mudança de hábito, gente, ela é hoje, amanhã e depois, ela é todo dia. E isso não é tão simples assim, não é mesmo? Então a gente precisa criar esse reforço positivo educacional constante no paciente, através de grupos de WhatsApp, ou se você está no PSF, através de pequenos grupos ali, pequenas conversas, e na conversa individual, na educação individual. E essa educação parte desse lugar de trazê-lo para a consciência e desse lugar de levar informações confiáveis. Por exemplo, eu faço os meus pacientes meditarem ou respirarem, fazer pelo menos exercício de respiração. E como que eu faço isso?
Gente, existem vários mitos em relação à meditação. Mitos de religiosidade, mitos de que eu não consigo, mitos de que é muito difícil e tal. O que eu faço? Eu simplesmente coloco a pessoa para respirar por 1 minuto ali na maca. E ela tem uma sensação de bem-estar muito grande. Talvez que ela nunca tenha sentido. E aquilo já muda a relação dela e o olhar dela para as questões ligadas à meditação e à respiração. Depois eu trago, enquanto... Isso eu não preciso fazer tudo numa consulta só, porque se eu tenho 15 minutos eu não tenho esse tempo. Mas eu gasto ali mais 1 minuto contando para ela de vários estudos científicos que mostram o tanto que isso é benéfico. E aí, gente, eu posso esperar a mágica acontecer, entendeu? Porque a mágica acontece. Só que, para finalizar, eu quero te falar uma outra coisa. A mágica acontece, mas ela não acontece para todos. Então, a nossa grande frustração é que a gente quer que todo mundo mude os seus hábitos alimentares, que todo mundo mude a sua vida. E a gente quer isso para todos. E não é todo mundo que está pronto, não é todo mundo que está no momento, no maior nível de consciência, não é todo mundo que quer agora. Muitas vezes, muitas pessoas ainda querem continuar no lugar do paternalismo, de ter alguém para resolver os seus problemas, entendem? Então, gente, para essas pessoas não adianta a gente fazer esse trabalho. Então, eu não vou jogar pérolas aos porcos. Eu vou gastar a minha energia com 1, 2 pessoas por dia, para que aquelas pessoas eu faça diferença na vida delas, entendeu? Porque isso vai me empoderar de fazer diferença na vida dos outros. Isso vai trazer relatos de coisas que já funcionaram e a gente só sabe disso experimentando e vivendo na prática. Por isso eu te falo, comece devagar, com 1 a 2 pacientes por dia, ou por semana, sabe? E aí, esses 2 pacientes por semana, vá construindo essa relação com eles, para que você possa, daqui uns dias, estar fazendo 10, 20 por semana. Entenderam? Tá bom? Então, empoderar é isso, é dar consciência, é dar educação e é confiar no processo do outro, tá bom? Então, até mais, gente. E não se esqueça de se inscrever para a Semana da Medicina Integrativa e Centrada na Pessoa, que vai acontecer semana que vem. E a gente vai falar mais sobre isso, sobre empoderamento, sobre estratégias para fazer uma boa anamnese que foque na saúde integral, entendeu? Então tá bom, então até mais.